nos levar. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. Se começamos a orar, esse tempo. Se começamos a orar, falaremos. Glória a Deus, igreja. Ele adora, meu fogo descer. Aleluia. Vamos para o YouTube notificar nossos irmãos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Salvador, Ele adora, meu fogo descer. Santo é ouro, meu Salvador. As coisas vão sentindo aqui Aleluia. agora. Que Deus está Nesse lugar, as coisas vão sentindo aqui agora, neste neste lugar. Aleluia, igreja. Deus está Neste lugar, neste lugar. Deus está neste lugar, neste lugar. O Santo me revela. Deus está nesse lugar. O Senhor é poderoso. Não há Quem possa suportar? O anjo do Senhor é poderoso. não há Quem possa suportar? Demônios, doença vai. O anjo do Senhor vai operar. Demônio vai, doença vai. O anjo do Senhor vai operar. Aleluia. O Senhor vai operar. Glória a Deus, igreja. Glória a Deus, igreja. O YouTube está muito difícil de notificar, igreja. Tá bem difícil o YouTube de notificar. eu me Parei, me levantarei, eu me levantarei na presença do Senhor. Senhor. Eu me levantarei, Eu me levantarei diante do Senhor. eu não fico aqui, ao céu Eu eu quero quero ir, eu me levantarei na primeira ressurreição. do norte virá, do sul também virá, do leste e do oeste também se levantará. Todos unidos ao céu subirão. Eu me levantarei na primeira ressurreição. Glória a Deus, igreja. Não olhe para trás, olha para trás, para frente nunca vai. Da mulher de Ló, de Sal, aconteceu porque ela olhou para trás. Desperta, igreja. Aleluia, vamos despertar, igreja. Glória a Deus. Desperta, povo. Jesus está. Aleluia. 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 Confessa, Jesus Cristo já te libertou. Confessa, igreja. Aleluia. Oh, nunca esquecerei, esquecerei.
Jesus por mim. Do mal, nunca esquecerei. Aleluia. Nunca esquecerei. Esquecerei que Jesus por mim. Aleluia, igreja. Que presença gloriosa. Poder das trevas. Sai, sai, sai. Minha fé vos levar. Sai, sai. Todo o poder das trevas. Sai, sai, sai. A minha fé vai levar. Não leva não. Não leva não. Cristo está caminhando dentro do meu coração. Leva não. Leva não. Cristo está morando dentro do meu coração. Aleluia, igreja, povo de Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus, igreja. Santo, santo é o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, igreja. Aleluia. Deus abençoe nossos amados irmãos, nossas amadas irmãs, nessa madrugada gloriosa e poderosa. Abençoe o irmão José, Adriano, Neemias e a irmã Késia. Deus abençoe o povo de Deus. Bom, estamos aí com uma luta nessa plataforma do YouTube, pois não está notificando nem os vídeos e as lives também. Sempre está dando muita complicação. Então, desde já, peço aos irmãos que cooperam com o reino de Deus, deixando seu like e compartilhando, para que assim venhamos alcançar mais almas. Pois a palavra diz que a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Então, vamos compartilhar em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos compartilhar em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos compartilhar para que almas venham ser salvas, almas venham alcançar a palavra da salvação. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Deixe o seu pedido de oração depois que acabar a live, deixe nos comentários. E assim estaremos apresentando nas orações que é realizada através dessa plataforma e também nos montes. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Sim, ative o sininho também, meus irmãos. Deus abençoe o irmão Mateus. Aperta o sininho. Os irmãos que são novos no canal. Amém, igreja? Aperta o sininho. Amém? Igreja do Senhor. Vamos ouvir o que Deus hoje quer falar conosco, igreja. Vamos ouvir o que Deus quer falar conosco. Né? Tenho recebido muitas notícias de irmãos e irmãs que estão retrocedendo, que não estão aguentando, estão voltando para trás. Igreja, não faça isso. Não volte para trás. Não volte para o Egito, meus irmãos. Vamos perseverar. Vamos perseverar no caminho estreito. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Estou um pouco cansado, igreja. A obra é grande. Mas estou aqui fazendo a live com meus irmãos em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque sabemos que qualquer momento, né, Deus ele pode fortalecer uma alma através dessas palavras de vida eterna. Então, igreja, não volte para trás. Não desista, aleluia, da promessa que Deus deu para o seu povo. Não desista da herança que Deus prometeu dar aos que o amam, os que o buscam, os que receberam o poder de ser chamado Filho de Deus, como pregou João Batista. Não desista, meus irmãos. Não olhe para trás. Não olhe para trás, como cantou aqui o corinho. Lembra da mulher de Ló? Ela virou estátua de sal, porque olhou para trás. E quem olha para trás, para a frente nunca vai. É forte esse corinho, né? É muito forte. Bem dizer já é uma pregação. Bem dizer já é uma pregação. Se Jesus ele pregou só dizendo, lembrai-vos da mulher de Ló, esse corinho é muito forte. Então, quem olha para trás não tem como ir para frente.
Porque a sua visão não está mais na retidão. A sua visão não está mais para frente, mas está para trás. Então não tem como ir para frente. Então nós temos que estar atentos. Os sinais que vêm sobre a nossa vida. Não é só os sinais da vinda de Cristo que nós temos que estar atentos, meus irmãos. Não é só os sinais da vinda do leão da tribo de Judá. Não é só os sinais, né, da apostasia. Não é só os sinais da incredulidade, da juventude. Não. Nós temos que estar atentos, igreja, aos sinais das batalhas que vêm sobre a nossa vida. Nós temos que estar sabendo discernir o mundo espiritual para nós poder aprender e crescer na graça e no conhecimento. Para nós, igreja, poder saber como que o inimigo está te atacando. Nós temos que crescer espiritualmente. Então, para nós crescer espiritualmente, para nós vencer as lutas, vencer as batalhas, as aflições, temos que discernir. Temos que ter o discernimento espiritual, meus irmãos. Temos que ter o discernimento espiritual daquilo que está acontecendo em nossa vida. E não podemos deixar nossas emoções, a nossa ansiedade, não podemos deixar a natureza terrena dominar. Não podemos deixar que o velho homem venha ressuscitar. Ou a velha mulher venha ressuscitar. Trazendo emoções que vai tirar você do caminho. Trazendo sentimentos que tira os mandamentos de Deus. Então nós temos que estar discernindo o mundo espiritual que vem sobre a nossa vida. Os ataques espirituais da maldade, dos principados, das potestades, dos dominadores desse mundo tenebroso que vem sobre a nossa vida. Porque se você não conseguir discernir o mundo espiritual sobre a sua vida, como que você vai discernir os outros sinais? Que já está acontecendo fortemente pelos quatro cantos da terra. Não tem como. Não tem como. Jesus, ele disse para os fariseus. Jesus, ele pregou para os fariseus. Né? E ele falou para os fariseus. Jesus, ele disse para os fariseus. Vamos lá, igreja. Então ele sabia discernir, os fariseus sabiam discernir os tempos de chuva. Os fariseus sabiam discernir quando iria chover e quando não iria chover. Mas eles não sabiam discernir o mundo espiritual. Eles não tinham compreensão do mundo espiritual. Eles não compreendiam a voz do Espírito Santo. Eles não compreendiam a palavra de Deus. Porque a letra matou eles. Eles liam os mandamentos com a intenção e a sabedoria do homem natural. Então nós temos que estar atento, igreja, à palavra de Deus. Nós temos que estar atento aos sinais que primeiramente vai vir na sua vida, na minha vida, que vai vir na nossa vida, para podermos, aleluia, avançar e podermos estar firmes quando vir os outros sinais que vêm sobre o mundo, que vêm através da natureza, que é terremoto, que é as pestes, que é, né, os de tsunami, furacões que estão acontecendo em redor do mundo. Então, igreja, você tem que estar vigiante, você tem que estar atento, aleluia, à voz de Deus. Deus, ele sempre está falando com o seu povo. Deus, ele sempre está falando, aleluia, o Espírito Santo sempre está falando com o seu povo. Jesus, ele falou, Jesus, ele disse que ele voltaria para o Pai, mas que ele não nos deixaria um só. Ele não ia deixar nós só, não ia deixar nós órfãos, mas iria deixar o Consolador, o Espírito de verdade,
o Espírito da verdade, que iria nos guiar em toda a verdade, iria nos mostrar, aleluia, toda a verdade, para que não viéssemos a cair no engano, para que não viéssemos a cair no pecado, para que não viéssemos a cair no laço de Satanás. E o Espírito Santo está na terra, está na vida do homem sincero. O Espírito Santo está na vida de uma mulher sincera, de um verdadeiro adorador, que busca, que ora, que implora, que busca o que é do céu, pensa no que é do céu, que realmente está disposto a morrer para a natureza terrena de Adão e receber, aleluia, um corpo glorificado, que sempre está buscando a santificação. O Espírito Santo está na vida deste homem, desta mulher. Aleluia, glória a Deus. Então o Espírito Santo sempre vai estar falando com o seu povo, a maneira correta. O Espírito Santo sempre vai estar falando, aleluia, com o seu povo, como deve orar, como deve jejuar, como deve se apartar do mal, como deve perseverar no meio das lutas, o que tem que fazer no meio das aflições. Não foi que Jesus disse? Jesus falou isso. Jesus falou, quando levar vocês presos e vos perguntar, não vos preocupeis com o que dizer, porque no mesmo momento o Espírito Santo vos falará em vós. Pois não sois vós que fala, mas o Espírito Santo fala através de vós. Então nós temos que discernir, igreja. Nós temos que discernir. Nós temos que discernir a voz do Espírito Santo e as setas, os dados inflamados do maligno, meus irmãos. Eu sei o que é levar seta de Satanás, eu sei. É terrível. Eu já passei por essa experiência. E pela misericórdia de Deus eu sobrevivi, eu sou um milagre. Eu sou um milagre nas mãos de Deus. Não era para mim estar aqui. Eu sou um milagre nas mãos do oleiro. Eu sou um milagre, aleluia. Porque o Cordeiro de Deus me resgatou. Me resgatou quando eu estava cativa ao cativeiro. Eu sei o que é levar seta, dado inflamado. É terrível. É terrível. Aleluia. Já contei esse testemunho. É terrível. Eu quase fiquei doida. Quase tirei minha própria vida. Eu sei o que é levar seta. Só quem é atacado sabe o que é. Só quem sofre os ataques constantes na mente sabe o que é. O diabo, ele vai fazer de tudo, igreja, para você retroceder. Satanás vai fazer de tudo para você olhar para trás como a mulher de Ló. O diabo vai fazer de tudo para você abandonar a fé. O diabo vai fazer de tudo para você perder sua coroa. É de tudo. Está na palavra. Jesus, ele falou que, se possível, Satanás vai enganar até os escolhidos. Está na palavra, meus irmãos. Então nós temos, aleluia, que ser praticante da palavra de Deus. Somente assim vamos conseguir vencer as trevas. Somente assim vamos conseguir vencer o nosso adversário. Somente assim vamos conseguir deixar o leão com fome. Aleluia. Porque o leão só come quem está na carne. O leão só come carne e só bebe sangue. Mas quando tem uma alma, aleluia, lavada e remida, aleluia, com a palavra de Deus, não tem chance para o leão comer. A Bíblia diz que Daniel, quando foi lançado na cova dos leões, aleluia, os leões não tocaram nele. Sabe por quê? Porque ele estava em espírito. Ele andava em espírito. Ele vivia em espírito. Daniel não se preparou naquele momento lá dentro, não. Daniel já andou preparado. O profeta Daniel já andou preparado. Ele andou vigiando a casa como um pai de família. Ele andou vigiando, ele andou revestido das armaduras de Deus. E quando veio o dia mau, ele permaneceu inabalável. Quando veio as ciladas,
astúcia cilada do diabo contra a vida dele, ele permaneceu inabalável. Aleluia. Ele permaneceu inabalável. Quem caiu por terra foi as trevas, porque a luz, ela prevalece no meio das trevas, igreja. Igreja, a palavra de Deus é viva. A palavra de Deus é viva. Se você fizer conforme Deus quer, você vai vencer. Se você obedecer a palavra de Deus, 1000 vai cair ao teu lado, 10.000 vai cair à tua direita. Não tem demônio que fica de pé. Não tem, igreja, não tem. Não tem demônio que fica de pé diante da presença do Espírito Santo na vida de um homem pecador arrependido. Não tem. Temos que compreender, meus irmãos, a palavra de Deus. Deus é vivo, a sua palavra é viva. Deus é santo, a sua palavra é santa. E permanece para todo sempre, é imutável. Aleluia. Então creia no poder do Evangelho. Creia no Deus que tu, aleluia, estendeu suas mãos e confessou como único salvador da sua alma. Porque a Bíblia diz que Deus não tem prazer naquele que volta para trás. Sabe por quê? Porque aqueles que voltam para trás, esses não crê que tudo é possível a Deus. Esses não crê que Deus pode fazer nova todas as coisas na vida dele. Por isso Deus não tem prazer. Mas aquele que sofre, que persevera e continua firme, ainda que esteja sofrendo, ainda que esteja doendo na carne, ele continua. Esse receberá galardão. Esse vai receber a coroa da vida. Esse vai ser honrado pelo próprio Deus. A Bíblia diz que no dia, aleluia, no dia que Jesus disse, vinde a mim, bendito de meu Pai, entrai no descanso que vos está preparado desde a fundação do mundo. A Bíblia diz que o próprio Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Vamos andar na rua de ouro, vamos andar nas praças de ouro, vamos tomar do fruto da árvore da vida, qual Adão não pôde tomar. Seremos, aleluia, honrados por Deus. Seremos herdeiro e co-herdeiro de Cristo. Vamos receber, meus irmãos, uma glória que nem sequer aqui na terra nós podemos imaginar. Paulo vai relatar que as aflições do tempo presente, esse tempo presente não pode se comparar com a glória que em nós há de se revelar, que a glória que em nós há de se manifestar, igreja. Você tem ideia do que é isso? Você imagina você no tempo dos apóstolos, hein, igreja? Você imagina você no tempo dos apóstolos, que a perseguição era terrível, que os crentes eram provados no sangue. Alguns países, hoje em dia, ainda continuam assim. Os crentes sendo provados no sangue. O que é ser provado no sangue? É a vida. Eles pegam e matam, torturam. Você imagina, você num país desse, você imagina no tempo dos apóstolos, tu acha que porque eles preferiram, aleluia, ser torturado, ser crucificado, ser lançado no óleo quente, sofrer tantos atormentos, perder a cabeça, hein, igreja? Porque eles sabiam em quem tinham crido. Eles sabiam o que esperava a eles depois que a sua alma saísse do corpo. Eles tinham uma fé inabalável. Poderia arrancar a cabeça, arrancar as unhas das mãos, de uma de cada vez, poderia cortar a língua, poderia arrancar o olho, poderia fazer o que for, mas eles não iam abandonar a fé em Cristo Jesus. Eles não iam olhar para trás como a mulher de Ló, porque eles sabiam que o céu, aleluia, é real.
Eles sabiam, aleluia, que há um reino que permanece para todo sempre. Que há um reino, aleluia, onde as trevas não existem. Eles creram, aleluia, e deram a sua própria vida pelo evangelho. Jesus falou, não temos homens que matam o corpo e depois disso não pode fazer mais nada. Mas temei aquele que tem poder de lançar tanto o corpo como a alma no inferno. Temei aquele que tem poder de lançar tanta alma como o corpo no inferno. Eles creram na pregação do evangelho. Eles creram na mensagem da cruz. Agora estamos vivendo, igreja, uma geração muito fraca. Você sabia? É verdade. Missionária, por que uma geração fraca? Porque está se cumprindo a palavra de Deus. Porque está se cumprindo a palavra de Deus. Jesus, ele falou que quando ele vier à terra, porventura achará fé. Isso significa que poucos vão ter fé. Que poucos vão ter fé. Naquele tempo, crescia, né, o número dos discípulos. No tempo dos apóstolos, a Bíblia relata em Atos 2 que crescia a igreja. Deus cooperava com os apóstolos através dos sinais, dos prodígios, das maravilhas. E a igreja crescia, o número dos crentes crescia. Os crentes avivados, os crentes que pagavam preço na oração, no jejum, os crentes que estavam mais preocupados com o céu do que com a vida terrena. Hoje em dia não. Hoje em dia é um crente oba-oba. É um crente tudo bem. É um crente tá tudo certo. É um crente só vitória na terra. É um crente de qualquer maneira. A maioria é assim. Por isso, estamos vivendo tempos difíceis. Por isso, está tendo a decaída. Então, nós temos que vigiar para não fazer parte dessa multidão de crentes oba-oba. Dessa multidão de crentes que é só agitado pelo vento. Nós temos, meus irmãos, que estar firme na presença de Deus. Nós temos que estar firme na presença de Deus. E temos que guardar o que nós temos, foi o que Jesus falou. Guarda o que tu tem, para que ninguém tome a sua coroa. O que tu tem? Hein, meu irmão? O que tu tem? Aleluia. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Está na palavra. Hebreus. Vou abrir aqui para os irmãos, Hebreus 11. Está na palavra. Hebreus capítulo 11, do verso 6. Olha o que diz a palavra de Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Olha aí. Você crê que Deus existe? O que você tem para agradar a Deus? O que você tem para agradar a Deus? O que agrada a Deus não é o seu carro. O que agrada a Deus não é a sua casa. O que agrada a Deus não é o seu dinheiro. O que agrada a Deus não é a sua terra, a sua mansão, as suas roupas bonitas, preciosas, não. O que você tem que agrada a Deus? A fé. Deus quer um povo de fé. Deus quer um povo de fé. Você lembra? Quando Jesus ele entra, aleluia, em outra cidade, a Bíblia relata que veio um centurião e pediu para Jesus curar o servo dele. A Bíblia relata que Jesus disse, eu vou lá. Ele disse, não, Senhor, não sou digno que entre no meu teto. Que entre debaixo do meu teto. A Bíblia diz que ele falou, falar somente uma palavra, o meu criado será curado. Jesus se maravilhou de tais palavras de poder que saiu da boca daquele centurião. Palavra de poder, confiança. Não é o que o Senhor Jesus disse, o que sai da boca é o que procede do coração. E não é o que o salmista Davi falou em Salmos 119, do verso 10, não me deixa fugir os seus mandamentos. Escondi no meu coração a tua palavra para não pecar contra ti. Aí eu lhe pergunto, o que está no coração?
O que você guardou no teu coração, o que está saindo da tua boca procede do coração? Será que realmente procede do coração? Por isso nós temos que se examinar, meus irmãos. Nós temos que se examinar. Será que realmente estamos firmados na rocha? Será que realmente estamos andando no caminho estreito? Será que realmente estamos, aleluia, crendo que Deus existe, Ele é poderoso para fazer todas as coisas poderosas e obras maiores em nossa vida? Hein, igreja? Ou estamos somente sendo o crente palha? É um fogo, depois apaga. Então o que sai da boca procede do coração. E Davi escondeu no coração a palavra de Deus para não pecar. E o centurião saiu da boca dele palavras de fé, palavras de poder, palavras de confiança, palavras de determinação, palavras que abrem as portas do reino dos Deus. Aleluia. É isso que temos que vigiar. Então Jesus se maravilhou pelas palavras que aquele centurião falou. O centurião falou também: sou homem de autoridade. Eu digo a esse servo, vá lá, e ele vai lá. Eu falo, vem cá, ele vem cá. Eu falo, faça isso, ele faça isso. Eu falo, vá lá, faça aquilo, ele faz aquilo. Sabe que Jesus entendeu que aquele centurião, aquele homem, creu que Jesus tem autoridade no mundo espiritual. Ele creu que Jesus tem poder sobre todas as coisas no mundo espiritual. Tem poder para dizer enfermidade, sai daí, e ela sair. Tem poder para dizer demônio, sai daí, e ele sai dali. Qualquer palavra que Jesus dissera, iria acontecer. Isso é fé. Isso é fé, igreja. Aí eu lhe pergunto, se um homem de Deus disser para você, fique em paz, Deus já te deu vitória, você vai crer? Hein, igreja? Se um homem de Deus, uma mulher de Deus disser para você, você vai receber sua vitória. Você vai receber sua bênção. Se você tiver com uma causa na justiça, você tiver com a sua família destruída, você tiver com seus filhos destruídos, no mundão, você vai crer? Hein? Você vai crer que é Deus que está falando na boca daquele homem? Você vai crer que é Deus que está falando na boca daquela mulher? É aí que está. Será que Jesus vai achar fé na terra quando ele vier? Estamos tendo uma decaída da igreja. Essa é verdade. Sabe por quê? É a peneira que está passando. É a peneira que está passando. Muitos não vão suportar as lutas espirituais. Muitos não vão suportar as batalhas espirituais. A peneira está passando. Então nós temos que vigiar para não sermos peneirados. Poucos irão encontrar o caminho estreito, a palavra diz. Poucos há que encontram. Quando a peneira passa, poucos é que fica. Poucos ficam em cima da peneira. Nós temos que vigiar, igreja. Será que quando você diz que ama a Deus, procede do coração? Será que quando você diz que tem fé, procede do coração? A missionária procede sim. Eu amo a Deus, então guarda esse sentimento que tu tem. Guarda o sentimento de amor que tu tem. Guarda a pouca fé, pequena fé, como um grão de uma mostarda que tu tem. Porque até que tu tem, o diabo quer tirar, ainda que seja pequeno. Ainda que seja pequeno. Porque o diabo, ele veio para roubar. Ele veio para matar. E ele veio para destruir. João capítulo 10, do verso 10. Mas Jesus veio para dar vida. E vida com abundância. Aleluia. Então nós temos que vigiar. Nós temos que fazer parte dos remanescentes, igreja. Nós temos que fazer parte dos remanescentes, igreja. Há um céu nos esperando. Não olhe para as lutas. Não olhe para as aflições. Não olhe para os ataques espirituais
para que venham te derrubar, mas saiba dominar, saiba discernir e combater o bom combate. Deus quer soldados capacitados pela palavra. Deus quer soldados valentes que estão dispostos a morrer pelo Evangelho, que estão dispostos a sofrer pelo Evangelho. O apóstolo Paulo pregou. Ele disse que não fomos chamados somente para crer em Cristo Jesus, mas também para padecer por Cristo Jesus. Aleluia. Então, igreja, nós não estamos nem vivendo nem sequer um grão de arroz do que viveu os apóstolos. Não estamos vivendo. Não estamos sofrendo as guerras espirituais que eles sofreram. Eu creio nisso. Embora eles sofreram, não estamos nem sequer um grão. Não estamos. E já muitos já não estão suportando os pequeníssimos ataques, porque não estão buscando, aleluia, da maneira correta. Não estão buscando o mundo espiritual da maneira que agrada a Deus. Porque muitos falsos profetas se levantaram na terra e estão enganando a muitos. Muitos falsos profetas se levantaram na terra e estão enganando a muitos. Então nós temos que vigiar. A Bíblia diz, apóstolo Paulo pregou e ele falou, aquele que pensa estar em pé, cuide para não cair. Você está em pé, meu irmão? Eu estou de pé. O que eu tenho que fazer? Me cuidar. Tira para o mundo físico. O que nós temos que fazer do corpo? Cuidar o corpo, cuidar do corpo. Não é diferente com a nossa alma. Não é diferente com a nossa alma, com o espírito. Temos que cuidar. Temos que cuidar, temos que revestir, temos que fechar os portais espirituais para que o câncer não entre, chamado pecado, para que a cegueira espiritual não entre, para que as setas espirituais, o estado inflamado não entre. Aleluia. E para isso nós temos que estar vigiando e estar comendo a comida sólida e não estarmos andando como meninos que andam e não sabem para onde vai. Nós temos que estar bebendo de uma água limpa, pura, cristalina, e não de uma água contaminada, porque senão logo morreremos. Igreja, isso é muito sério. Isso é muito sério, meus irmãos. Não leva a palavra de Deus como um conto de fada, não. Isso aqui é muito sério. Estamos falando de eternidade. Estamos falando de eternidade, igreja. Está pensando que é fácil o reino do céu? Está pensando que é de qualquer maneira? Irmãos, eu estou de pé pela graça de Deus. Tanta luta, é tanto ataque espiritual. Se eu não souber discernir, se eu não vigiar, não tem misericórdia das trevas, não. Não tem misericórdia das trevas, não. Você acha que é fácil estar na obra, trabalhando com libertações? Você acha que é fácil entrar no meio das favelas, que cheira a maconha? Você acha que é fácil passar nos becos, fedendo a maconha, com seus filhos? Tempo de chuva, tempo de sol. Você acha que é fácil? Evangelizar os traficantes, evangelizar os moradores de rua, abraçar. Você acha que é brincadeira? Os demônios que estão na vida deles, veem tudo contra a minha vida. Os demônios que estão na vida deles, veem tudo contra a minha vida. Porque se você leva uma palavra de vida eterna, ainda que seja Jesus te ama, os demônios se levantam contra a sua vida. E se tu não tiver revestido, ou você morre, ou você cai. É sério. Não é brincadeira não, igreja.
Isso aqui não é brincadeira, não. É guerra espiritual. Numa guerra não tem misericórdia. Ou você vence ou você morre. Ou você vence ou você vira escravo. E o escravo não permanece para sempre. Temos que vigiar. Então nós temos que estar preparados. Nós temos que cuidar da nossa vida espiritual. Nós temos que levar a sério o mundo espiritual. Como os apóstolos levavam a sério o reino de Deus. Como os discípulos levavam a sério o reino de Deus. O evangelho. Aleluia. Se você não jejuar, se você não orar, não renunciar, você não vai vencer as guerras espirituais. Você não vai vencer as batalhas espirituais. Ah, mas eu já oro. Ah, mas eu já jejuo. Ah, mas eu já renuncio. E o que tem que fazer, missionária? Continuar. Ué, continuar. Você acha que vai ser fácil? Você acha que você vai só bater na cara de Satanás? Você acha que vai só ficar pisando em Satanás? Não, meu irmão. Aquele que bate, também aquele que é ferido, vai receber golpe. Se você bate, você também vai receber golpes. Se você levanta a mão, vão levantar a mão para você. No mundo espiritual, quando você ora, aleluia, os demônios se levantam contra a sua vida. No mundo espiritual, quando você prega, evangeliza, os demônios se levantam contra a sua vida. No mundo espiritual, quando você diz que quer o céu, o inferno se levanta contra a sua vida. No mundo espiritual, quando você diz que quer compromisso com o reino do céu, o inferno inteiro se levanta contra a sua vida. Não é brincadeira não, meus irmãos. Não é brincadeira não. Tira a mente das portas largas da tua cabeça. Tira a visão das portas largas da tua cabeça. Do evangelho fracassado que estão pregando por aí. Evangelho só de prosperidade. O evangelho que está tudo bem. O evangelho que amanhã vai ser melhor, dorme tranquilo. Tira isso da tua cabeça. Aleluia. Tira isso da tua cabeça. Você tem que ter na tua cabeça, aleluia, o capacete da salvação. Você tem que ter na tua mente, aleluia, a tua cabeça, a mente de Cristo. Tem que estar blindado. É andar em espírito, viver em espírito, é vigiando 24 horas. Mas no mundo espiritual, 25. Tem que estar vigiando, igreja. Não tem como você vencer se você também não vigiar, não tem como. Então os demônios vão bater em você. Quanto mais você buscar, mais eles vão bater em você. Não fique imaginando um homem dando soco no teu rosto, não. Não fique imaginando um homem pegando uma faca, levantando uma arma para você, não. Pode acontecer? Pode. Mas você tem que discernir os ataques espirituais. Como que é missionário os ataques espirituais? É quando vem contenda, quando vem discórdia, quando vem a cobiça, quando vem a mentira, quando vem, né, a luta espiritual na parte financeira, quando vem a luta espiritual na parte da saúde. Isso são os ataques espirituais. Isso são os demônios jogando, bombardeando você. Isso são os demônios dando soco, espadada em você. É isso os ataques espirituais, igreja. É a tentação vindo sobre a sua vida. É a carne pedindo pecado. Isso são os ataques espirituais da maldade. Você tem que discernir, meus irmãos. E começar a guerrear, a batalhar. Quando vir o mal sobre a sua vida, cai de joelho dobrado. Aleluia. Dobra a oração. Rasga mais o coração. Ora mais, jejua mais. E você vai vencer. Eu te garanto. Está na palavra, você vai vencer. Você vai vencer. Você vai passar pelo deserto, vai entrar na terra de Canaã, igreja. Aleluia. Lembra de Caleb? A Bíblia diz que o povo queria apedrejar Caleb.
Porque Caleb habitava nele um outro espírito, o espírito da fé, o espírito da obediência, o espírito da verdade, o espírito da perseverança. E o povo estava com o espírito do mundo. O povo estava com o espírito dos falsos profetas. O povo estava com o espírito do engano, com o espírito da sensualidade, da avareza, da idolatria. Ele não queria nada de compromisso com Deus. E queriam apedrejar Caleb, mas brandou o Senhor e não permitiu. E o Senhor disse que Caleb e Josué iriam entrar na terra de Canaã, porque em Caleb achou-se outro espírito. Aleluia. Então nós temos, aleluia, que estar olhando para o céu. Nós temos que estar perseverando. E quando vir os ataques espirituais, as setas falando para você que não tem jeito, quando vinha o estado inflamado no mundo espiritual sobre a sua vida, dizendo para você que você não vai conseguir, dizendo para você que Deus não está te ouvindo, queima esse demônio na oração, queima esse demônio no jejum. Aleluia. Enfia uma espada e corta a cabeça desse demônio no mundo espiritual. Aleluia, com a firmeza da palavra, com a fé inabalável, você vai derrotar qualquer Golias. Aleluia. Tem que ter fé. Os demônios caem por terra. Aleluia. Os demônios caem por terra. Quem está entendendo, igreja? O céu é para os valentes. O céu é para quem persevera. O céu é para quem é verdadeiro adorador. Os verdadeiros adoradores perseveram. Os verdadeiros adoradores, aleluia, ele vai perseverar até o fim. Mesmo com pouca força, não vai negar a palavra. Mesmo com pouca força, não vai voltar. Mesmo com pouca força, não vai olhar para trás. Mesmo com pouca força, não vai andar segundo o caminho de Balaão, não vai andar segundo o conselho do ímpio e não vai se sentar nas rodas dos escarnecedores. Então você tem que vigiar. Eu tenho que vigiar, porque o nosso adversário está ao nosso derredor, bramando como leão, esperando a quem possa tragar. O céu, aleluia, é para aqueles, aleluia, que aceitaram a marca de Cristo. Então não deixe os demônios roubar a tua fé, não. Não deixa não, igreja. Começa a guerrear, começa a batalhar. Você só vai vencer renunciando o mundo. Você só vai vencer, aleluia, abandonando as obras da carne. Você só pode vencer, aleluia, buscando o que é do Espírito. Apóstolo Paulo pregou. Apóstolo Paulo falou, 2 Timóteo, capítulo, aleluia, capítulo 2, do verso 4. Apóstolo Paulo falou que nenhum soldado se embalaça com negócios dessa vida. Você é um soldado de Cristo? Então você não pode se embalaçar com as coisas da carne. Você é um soldado de Cristo? Então você não pode se envolver com o sistema. Você é um soldado de Cristo? Então você não pode olhar para trás. Porque o soldado, quando está na guerra, é para morrer. Aleluia. Para ir até o final. Para dar a vida. Então Deus, Ele quer fazer nova todas as coisas em nossas vidas. Mas é necessário nós termos, aleluia, confiança. Para que podemos receber as bênçãos, os milagres de Deus em nossa vida. Para que podemos receber as promessas de Deus em nossa vida. Nós temos que perseverar como Jó.
Jó, em meio às lutas, em meio às aflições, em meio às tribulações, Jó, em meio às percas familiares, Jó perseverou, guardou a fé, combateu o bom combate e Deus o honrou e o exaltou. Aleluia. Jó foi humilhado, mas também foi honrado. Jó sofreu, mas também Deus o exaltou. Jó ficou comendo, pode-se dizer, como dizem muito, o pão que o diabo amassou. Jó ficou sofrendo lá. Deus permitiu Satanás tocar na saúde, tocar nos filhos, tocar na mulher, tocar nos gados, tocar na casa, tocar nas amizades. Mas o que Jó tinha de mais precioso era a alma, que estava, aleluia, revestida com as armaduras de Deus. E Jó, aleluia, ele permaneceu firme guardando a fé. E ele conseguiu vencer. Então nós temos que ter, por exemplo, esses tais homens, ao qual Paulo vai dizer, homens que o mundo não era digno de receber. Muito forte, né, meus irmãos? Homens que o mundo não era digno de receber. Homens santos. Está na palavra. Nós temos que tomar, por exemplo, e fazer a diferença, igreja, dessa geração. Nós temos que ser crentes mais fortes. Aleluia. Crente raiz. Aleluia. Raiz que pega as águas. Que mesmo no tempo de sequidão, ela continua sendo a mesma, como vai dizer o profeta Jeremias. Nós temos que ser assim, igreja. No tempo de luta, no tempo de prova, nós temos que permanecer fiel no deserto e crendo que há uma terra prometida para aqueles que perseveraram. Aleluia. Nós temos que olhar, meus irmãos, para cima. Eu estava evangelizando ontem, já é meia-noite, né? Já é outro dia. Eu estava evangelizando ontem, está até aí no canal, na plataforma do YouTube. E quando eu estava evangelizando, eu estava prestando atenção no povo, desapercebido. Eu estava prestando atenção no povo desapercebido. E quando eu olhava para os jovens estavam olhando para cima. E me chamou a atenção. E ali eu olhei para cima. E sabe o que eu vi? Pipa. Um monte de jovem olhando para cima, mas vendo uma pipa. Você sabe o que Jesus disse? Jesus disse, olhai para cima, porque de lá vem a vossa redenção. De lá vem a vossa salvação. Mas o diabo está enganando a muitos. Quando o homem olha para cima é pelas coisas terrenas. Quando o homem olha para cima é para buscar seus próprios prazeres. Quando o homem olha para cima é para buscar aquilo que satisfaz a carne. Não estão interessados no reino de Deus, mas estão interessados naquilo que vai trazer alegria momentânea. Isso é sério, igreja. E eu vi aquilo, igreja. E Deus abriu minha visão no mundo espiritual. E quando eu parei de olhar, igreja, para cima, eu olhei para frente. E sabe o que Deus me mostrou? Deus me mostrou um jovem. Esse jovem estava com uma camisa do Vasco. Estava escrito assim na camisa do Vasco: eu nasci para te servir. Deus me livre, misericórdia, mesmo. Estava escrito assim. Estava bem escrito assim na camisa do Vasco que o jovem estava usando. Eu nasci para te servir. Olha como o diabo está enganando a muitos. Então nós temos que ser a luz do mundo. Nós temos que ser o sal dessa terra. Como foram os apóstolos, os discípulos, como foram crentes raízes, que faziam a diferença. O diabo está enganando a muitos. Muitos estão indo para o inferno, cegos. Querem servir a ídolos, mas não querem servir a Deus. Querem olhar para o céu, mas não querem olhar
para a mensagem da cruz. Olha para o céu, pelaquilo que o homem criou. Isso é muito sério, igreja. Amém, meus irmãos? Eu vou estar encerrando a live em nome do Senhor Jesus. Então continua firme, continua buscando o Senhor. Continua perseverando. Continua guardando-se incontaminado. Continua buscando as coisas do céu, pensando nas coisas do céu. E não olha para trás. A luta está vindo, não é para te matar. A prova está vindo, não é para você morrer no deserto. Deus, aleluia, está te preparando. Deus está te capacitando para que você possa ser digno de entrar no reino dos céus. Porque o céu é tomada força. O céu é tomada força, igreja. Persevera na oração, persevera no jejum, meus irmãos. Persevera. Olha para a Bíblia, olha para a palavra de Deus. Quantas pessoas estavam enfermos 30, 17, 15 anos, esperando a bênção e receberam. Quantas pessoas estavam com até seus filhos mortos, que não tinha mais jeito ao olhar natural, mas Jesus ressuscitou. Então persevera, confia na palavra, aleluia, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Aleluia. Seja fiel a Deus, guarda a sua aliança com Deus, guarda-se irrepreensível, continua firme, sendo um bom soldado, preparado, pronto para toda boa obra. E não olha para as aflições do mundo. Confia que Jesus está contigo no meio, que Jesus está contigo no barco. E uma hora essa onda, esse vento vai se calar. A Bíblia diz que vieram por um caminho contra ti, mas por 7 caminhos fugirão diante de ti. Então persevera, porque maior o que está conosco, igreja, do que o que está no mundo. Problemas, lutas, aflição, nós temos todos. Todos temos, meus irmãos. Os discípulos tiveram muito mais do que nós. Aleluia. Os discípulos tiveram muito mais do que nós. Podemos se dizer que estamos na abundância. É, igreja. Você pode pegar teu filho para o shopping. Você pode ir para o teu filho comer um salgado, passear. Os discípulos não. Paulo disse que eles tinham que ficar escondidos nos montes. Estavam errantes, não tinha morada certa, igreja. Por causa do evangelho, por causa do reino de Deus. Então vamos perseverar, meus irmãos. Misericórdia. Isso é para mim também. Não olha para trás, não. Vamos ser fiel, vamos olhar para o céu. Aleluia, esperando a promessa. Vamos confiar. Aleluia, que Deus há de nos abençoar na hora e no momento e no segundo e no dia certo. A bênção vai chegar, isso é fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e as provas das que se esperam. Aleluia. Então vamos perseverar no reino de Deus. Vamos perseverar como perseveraram as mulheres santas, como perseveravam, aleluia, os apóstolos, no evangelho da graça. Amém, meus irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou estar encerrando a live, o Caleb acordou agora. Amém, igreja? Então, fica firme na presença de Deus, persevera na oração, no jejum, Deus vai te libertar. Está preso no pecado, meu irmão, Deus vai te libertar. Só continua sendo sincero, só continua sendo verdadeiro, só continua sendo humilde, e Deus vai te libertar desse pecado. Deus vai te fortalecer, mas não volte para trás. Continua buscando a libertação, continua buscando o reino do céu. Aleluia. Ninguém vem para Jesus liberto. Por isso que Deus enviou o seu único filho, para libertar o cativo do cativeiro, para dar vida aos que estão mortos, para trazer à luz os que estão nas trevas, e aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Jesus é poderoso para te libertar. Jesus é poderoso para fazer você perseverar.
Mas você tem que confiar e continuar marchando, continuar caminhando e continuar olhando para o autor e consumador da nossa fé. Amém, igreja? Persevera em nome do Senhor Jesus Cristo. Tá bom? Deus abençoe, fica na paz do Senhor Jesus. Deixe seu like, compartilha e comente, aperta no sininho. Amém, igreja? Deus abençoe a vida dos nossos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Vou cuidar aqui do menino que acordou. Amém, igreja? É bênção. Fica na paz, meus irmãos. Deus abençoe.